boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a sociedade paraense, a todos que estão nos acompanhando neste momento pelos veículos de imprensa, pelas redes sociais, por diversos mecanismos de comunicação. Cumprimentar aos prefeitos e prefeitas aqui presentes, prefeito Edmilson, prefeito de Belém, prefeito Daniel, prefeito de Ananindeua, prefeita Patrícia de Marituba, prefeita Luziane de Benevides, prefeito Marcão de Santa Bárbara. Em nome destes, cumprimentar ao conjunto de municípios, dos 144 municípios do Estado, cumprimentar o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, ao reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, professor Marcel, que ao longo desta pandemia nos tem assessorado com informações científicas e embasamentos técnicos para as tomadas de decisão do Comitê Científico da Secretaria de Saúde do Estado. O objetivo desta coletiva é que possamos atualizar nossa população a respeito do cenário epidemiológico no Estado e gostaria de atualizar, portanto, a todos neste sentido. Neste momento, temos, lamentavelmente, 9.084 óbitos de Covid-19 ao longo de todo o período da pandemia. Casos confirmados, 377.051, sendo 351.951 casos recuperados. A taxa de ocupação de leitos no Estado, neste momento, estamos com 76,59% de ocupação de leitos de UTI em todo o Estado e 51,44% de ocupação de leitos clínicos em todo o Estado. Esta ocupação está disponibilizado no site da CESPA por região para a verificação regional do quadro de ocupação de leitos nos equipamentos públicos do Estado. Nós temos agido no sentido de ampliar a oferta de leitos, inclusive, como já anunciado na última sexta-feira, ampliamos em 234 novos leitos em diversas regiões do Estado e continuaremos com estas medidas pelos próximos dias. A intenção é de que, com isto, possamos manter a oferta de leitos garantida com a crescente incidência de contágio, como temos percebido por todo o Estado. Estamos com a perspectiva de, ainda esta semana, estaremos abrindo novos leitos na Santa Casa, estaremos abrindo novos leitos no Hospital de Clínicas em Belém, estaremos também abrindo novos leitos de Covid no Hospital Abelardo Santos, que deverá, é importante que se registre, deverá iniciar também atendimento para Covid. Até o momento, em face a ainda termos reserva de leitos, nós não estaremos mudando o perfil do Hospital Abelardo Santos, já que a tomada de decisão de mudança de perfil de hospitais, se há um tempo se abre oportunidade de leitos para esta referida enfermidade, porém,
outras enfermidades que necessitam de atendimento ficam prejudicados. Por isso, nós temos dosado de maneira muito sensível, com o balizamento técnico-científico, estas tomadas de decisão. Além disto, as prefeituras também estão avançando na aquisição de leitos, na implantação de leitos, sejam em unidades privadas, como também em estruturas públicas. Gostaria de sinalizar de que está previsto para amanhã a chegada de uma nova remessa de vacina contra a Covid para o nosso Estado. Devemos ter a confirmação numérica deste próximo lote ainda no dia de hoje, por parte do Ministério da Saúde, e ao momento em que estiver confirmado esta quantidade, imediatamente nós informaremos para a população. Também, com o quantitativo deste novo lote estando validado, também divulgaremos o critério de distribuição para a continuidade da estratégia de vacinação em território paraense. Por último, a respeito das medidas que compõem o decreto das restrições e estratégias evitando a exposição da população ao contágio do coronavírus. A ideia é que nós estejamos continuando com a manutenção do decreto vigente dos últimos 7 dias, com alguns incrementos. E para facilitar a interpretação, leia-se a continuidade de todo o conteúdo do decreto anterior, portanto, todas as atividades que estão já com restrições, com o acréscimo dos itens que nós estaremos, a partir de agora, divulgando. Estaremos incrementando ao atual decreto o horário de funcionamento de shopping centers. A partir de amanhã, os shopping centers passam a ter o horário de funcionamento das 11 horas da manhã às 19 horas. Já havia a restrição do horário da praça de alimentação, agora passa a ser uma restrição de horário de funcionamento do estabelecimento como um todo. Além disto, estará proibido a partir das 0 horas de hoje o funcionamento de academias e cinemas pelos próximos 7 dias. No decreto anterior, havia a restrição de esportes coletivos, estando permitido o funcionamento de esportes de até 4 pessoas, portanto, 2 duplas. A partir de agora, nós estaremos proibindo o funcionamento de academias pelos próximos 7 dias, como também o funcionamento dos serviços de cinema por esse mesmo período. O comércio de rua. Estaremos buscando equilibrar a manutenção da atividade, porém, em face à necessidade de reduzir a circulação de pessoas, nós estaremos restringindo o horário do comércio de rua, passando o comércio de rua
a estar funcionando das 10 da manhã às 17 horas. Portanto, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. E o último item, nós estaremos ampliando o horário de restrição de circulação de pessoas. Neste momento, o que está vigente é a restrição a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. Nós estaremos ampliando e fazendo com que as restrições passem a valer a partir de 21 horas. Estas, portanto, são as medidas complementares que nós estaremos fazendo valer a partir da 0 hora do dia de amanhã. Isto se faz necessário para que nós possamos garantir atendimento para a população, aqueles que necessitam do sistema de saúde. Nós tivemos ao longo dos últimos dias o acompanhamento dia a dia do cenário epidemiológico no nosso estado. E o professor Marcel, reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, estará informando qual o cenário epidemiológico no estado e quais as projeções para os próximos dias que, a partir destes números, nos demonstram que o ato de preservar a vida nos exige este esforço. Mais uma vez, agradecendo a compreensão da população, pedindo a solidariedade que cada um possa compreender de que esta decisão não é uma decisão fácil. É uma decisão extremamente difícil, mas que ela é necessária. Nós estamos vendo o Brasil inteiro sofrendo, colapsando o sistema. Das 27 unidades da federação, apenas 4 estados e mais o estado do Pará, hoje não tem fila de UTI. Portanto, apenas 5 dos 27 estados, as pessoas não estão esperando por um leito. Nós temos estado do Brasil que chega a 1.000 pacientes aguardando numa fila para poder ser assistido. Nós não podemos deixar que isto aconteça no nosso estado. Hoje, a nossa margem de segurança, de oferta de leito, nos coloca numa condição diferenciada das demais unidades do Brasil, mas isso não pode ser interpretado como se nós estivéssemos com tranquilidade a ponto de relaxar. Vou passar a palavra para o professor Marcel, para que ele possa cientificamente demonstrar as informações que balizam estas iniciativas que ora estão sendo divulgadas para os paraenses. Boa noite, governador. Boa noite a todos. A Universidade Federal Rural da Amazônia, através de um grupo de pesquisadores, que eu aqui os represento, desde o início da pandemia, começamos a divulgar através do boletim Covid, para que o Estado possa tomar as medidas necessárias para garantir a segurança para a população. E assim tem feito. E recebemos os dados da CESPA, fizemos o processamento através do sistema de redes neurais e nos mostra que a pandemia ela continua evoluindo no Estado.
o número de leitos necessários continua crescente, de uma forma geral, mas que, como o senhor bem falou, o Estado ele ainda consegue manter leitos suficientes para atender a população. A nossa previsão, nós estamos fazendo isso a cada 15 dias, para dar o tempo necessário de resposta para o poder público, e, ao mesmo tempo, garantir uma precisão acima de 95% dos nossos dados. E nós estamos vendo, através dos nossos dados, que a capital, a região metropolitana de Belém, ela precisará de alguns leitos a mais. Mas, em conversa, apresentando esse dado à Secretaria de Saúde, já foi visto que é possível fazer essa garantia, portanto, é possível atender com qualidade a população. Mas, como bem dito pelo senhor, não é momento de relaxar, não é momento de descuidar dos nossos cuidados pessoais e, assim, protegermos a nós e aos nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas próximas. De tal sorte, governador, que no estado do Pará como um todo, nós temos uma margem aí, como bem dito, de cerca de 80% ou 20%. Nós temos a capacidade aí de atendida até 80%, 85%. E essas medidas anunciadas pelo senhor, certamente irão conter estes números, evitando que eles escalonem ainda mais, e dessa forma o Estado possa manter o seu atendimento adequado. Nós temos, de uma forma geral, as duas regiões, Tapajós e do Baixo Amazonas, felizmente, graças a todas as medidas tomadas, já entrando num processo de melhoria, numa curva decrescente, mas que não é realidade para o restante do Estado, portanto, a necessidade da manutenção do decreto, governador. Obrigado. Nós estaremos socializando para a imprensa as informações detalhadas do estudo feito apresentado pelo reitor Marcel, feito pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Queria, para encerrar e disponibilizar que a imprensa possa fazer as suas perguntas para todos que aqui se fazem presente, fazer um agradecimento à nossa população. Ao longo desta semana, nós percebemos que as pessoas voltaram, em boa parte, a usar máscara, a ter a consciência da necessidade de nós nos protegermos. Dizer que estas medidas que nós estamos tomando são medidas fundamentais para que nós possamos vencer esta batalha. Nós partimos do princípio que cada dia é uma batalha diante desta grande guerra. E cada dia que se vence com oferta de leito, garantindo que o sistema possa estar atendendo a quem precisa, é uma batalha que se está vencendo. Portanto, nós não podemos deixar que a incidência do vírus saia do controle da repercussão de demandas por leitos clínicos e leitos de UTI. Por isso, o meu apelo a todos: nos ajudem, evitem a exposição, usem máscara, higienizem as suas mãos, se protejam para evitar que você venha a ser infectado, venha a agravar e, consequentemente, venha a necessitar do sistema de saúde. Nós montamos uma estratégia, todas as cidades do Estado, através das policlínicas, das unidades básicas de saúde, das unidades de pronto atendimento, para garantir com que haja atendimento para, de forma clínica, garantir que as pessoas possam
não agravar. Mas é fundamental que cada um possa ter a consciência que a sua exposição, ela pode fazer com que você seja mais uma vítima desta pandemia, deste vírus. E estas medidas que nós estamos tomando, exatamente no sentido de que a eficácia delas não necessite que nós tenhamos que fazer uma medida ainda mais dura, ainda mais drástica e, consequentemente, impactando ainda mais em diversos setores que já têm sofrido tanto por conta dos problemas econômicos. Por último, reforçar que no próximo dia 11, portanto, ainda esta semana, o Estado começará a pagar o Renda Pará, iniciando por os beneficiários do Bolsa Família que nasceram em janeiro e sucessivamente a cada dia continuar o pagamento do Renda Pará. São 1 milhão de famílias contempladas no investimento de recursos próprios do Estado na ordem de 100 milhões de reais, para ajudar aqueles que mais precisam. E no próximo dia 16, portanto, na semana que vem, nós estaremos iniciando também o Fundo Esperança, para ajudar micro e pequenos empreendedores, empreendedores individuais, as atividades mais frágeis da economia, para poderem ter acesso a microcrédito subsidiado pelo Estado. Nós estaremos disponibilizando inicialmente 100 milhões de reais através do Fundo Esperança e as pessoas já poderão se cadastrar através do Banpará e será divulgado o site a partir do dia 16 de março. Ontem, em parceria com a Prefeitura de Belém, já fizemos o primeiro pagamento do programa Bora Belém. Portanto, são iniciativas diversas com o intuito de ajudar também as atividades econômicas e as pessoas que perderam renda impactadas pela pandemia. Dito isto, agradecendo profundamente a solidariedade, a compreensão e o esforço de todos, nós vamos vencer essa pandemia e vamos garantir atendimento para todos que precisem. Muito obrigado. Antes das perguntas, se Vossa Excelência permite, é só complementar, primeiro, o acompanhamento das equipes municipais da região metropolitana e a equipe do governo do Estado tem sido feito cotidianamente. Então, todos os dias, nós que somos as autoridades, temos os dados sobre ocupação de leitos, as curvas, a dimensão dos riscos. Isso é importante, acho que ficou dito pelo governador, mas é importante complementar. Outra questão importante é que o nosso reitor, aliás, é meu reitor, Marcel Botelho, representa aqui esse trabalho importante de acompanhamento estatístico, e é rico o produto, que a imprensa poderia ter acesso, mas há um dado importante, meu querido Marcel, que precisa ser frisado aqui. Nós teríamos hoje, certamente, todo o direito de determinar algo muito mais radical, baseado numa projeção que nos remete ao dia 24 como um momento de pico, pelas curvas apresentadas pela UFRA, não é isso, doutor Botelho? Então, nós temos 14 dias de acompanhamento diário de um decreto que pode ser mudado a qualquer tempo, mas o governador sugeriu
que a cada semana nós fizéssemos a reunião para bater o martelo. Então, acompanhamento diário. Nós temos, então, 2 semanas de monitoramento. E o nosso sonho é de não precisarmos, na semana que vem, aprofundar ainda mais as restrições, não é? E muito menos daqui a 2 semanas, porque está visível que a tensão sobre o sistema de saúde tem aumentado muito. A rede privada não está conseguindo, governador, atender os seus pacientes. Então, me permita essa observação, porque é uma realidade. Hoje o esforço tem sido o esforço do poder público. O governo do Estado, com uma estrutura para o Estado inteiro e na região metropolitana significativa. A Prefeitura, quem entrou nas redes sociais hoje, viu, no Hospital Redentor, nós contamos hoje com novos 16 leitos clínicos, mais 9 leitos, e mais toda uma possibilidade de termos pelo menos mais 9 ou 10 leitos, que hoje são de uma UTI neonatal, que pode ser transformada em UTI, digamos, geral, não é? Só que, apesar de todo esse esforço, junto ao Hospital Barros Barreto, ao Hospital Beneficente Portuguesa, e um investimento financeiro, que é um investimento na vida, na saúde do povo, o sistema continua tensionado. E as prefeituras, elas administram as portas de entrada. É importante que se diga isso, de modo que as pessoas procuram diretamente as UPAs, as unidades básicas de saúde. Então, todas as prefeituras estão harmonizadas na busca de viabilizar o máximo de atendimento na porta de entrada. Inclusive, governador, a prefeitura, além de comprar leitos nesses hospitais privados, está contratando consultórios naquelas lonas com refrigeração de ar para ser instalado nas unidades básicas de saúde, em 8 unidades, exatamente para que o atendimento de outras doenças não seja prejudicado, mas que o atendimento a quem tem sintomas de Covid possa ser feito já na entrada do sistema, né? E não necessariamente só nas UPAs ou nos prontos-socorros, que estão bastante tensionados. Então, se Deus quiser, nós vamos vencer essa batalha, não precisaremos ver cenas tão chocantes como vimos em outros estados e aqui na nossa cidade irmã, a capital amazonense, Manaus, não é? Mas é muito importante, nós jamais faríamos uma medida dessa se ela não fosse tão essencial. Então, é muito importante que a população realmente nos ajude, que os empresários nos ajudem, fazendo a sua própria fiscalização, obedecendo às regras, né? E, por fim, a área da segurança dos municípios e do Estado, já há uma determinação, né, governador? Vai agir para fazer com que o decreto seja cumprido, para que nós não tenhamos que fazer algo mais radical, porque é difícil fiscalizar quando não há o lockdown. Porque numa grande avenida você tem várias atividades, algumas funcionando legalmente, outras não. Se houver lockdown, alguém que se mexer ali está desrespeitando. Fica mais fácil até a fiscalização. Então, nós estamos convencidos de que as medidas tomadas, elas são suficientes, mas é necessária a colaboração do nosso povo, e aí venceremos a doença, venceremos a morte e bradaremos o amor à vida. Muito obrigado. Vamos iniciar as perguntas com a TV SBT, jornalista Joyce Cursino. Boa noite a todos. Governador e autoridades presentes, foi falado aqui no novo horário de funcionamento do comércio de rua, e aí eu gostaria de saber se há alguma coisa prevista para o funcionamento das feiras. Também quero aproveitar para fazer um comentário. No ano passado, no pico da pandemia, houve um processo de acolhimento das pessoas em situação de rua, no Mangueirão. Há algo sendo estudado nesse sentido? Obrigada. Obrigado, Joyce.
As feiras têm a mesma configuração das atividades de rua, portanto, nós estaremos atuando neste sentido, com a excepcionalidade daquilo que inicia-se a partir das primeiras horas da manhã, que se restringe ao horário a partir das 5 horas da manhã, especificamente as atividades de feira que se excepcionalizam das atividades do comércio de rua. Com relação às ações de abrigos, nós já selecionamos 3 escolas da rede pública estadual que devem ser anunciadas ainda esta semana como pontos de acolhimento para pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social e de risco social, e apenas neste momento nós estamos concluindo a estrutura destes lugares, destes espaços, para um bom acolhimento destas famílias. E nós iremos divulgar, através da imprensa e das redes sociais, quais serão estas escolas e a partir de quando este acolhimento dar-se-á. TV Cultura, jornalista Roberto Apolo. Olá, boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo governador. A pergunta é a seguinte, governador, se com a atualização do decreto, as aulas vão continuar, mesmo que seja aí com 50%, ou vão continuar remotas ou suspensas? Essa é a pergunta que eu tenho para o senhor. As aulas públicas continuam suspensas, as aulas privadas, em face às escolas particulares terem condição de cumprimento dos protocolos de sanitários pré-estabelecidos, elas também estarão continuando as suas atividades, respeitando o distanciamento, respeitando os protocolos e garantindo a segurança para as pessoas, para as crianças e jovens que estejam presencialmente nas atividades de ensino particular. Rede TV, jornalista Tássio Torres. Senhor governador, senhores gestores, muito boa noite. Governador, diariamente nós propagamos notícias de pessoas que têm enfrentado uma dificuldade para conseguir a UTI. O governo do estado e as prefeituras pensam numa possibilidade de uma reabertura dos novos hospitais de campanha? Neste momento, nós estamos ampliando a oferta de leitos em cada região do estado, de acordo com o percentual de ocupação do sistema já atual. Nós ampliamos com o hospital de campanha no município de Santarém. Estamos também já em funcionamento em Altamira, com a locação de um hospital particular, que está desafogando a estrutura do hospital municipal e, com isto, garantindo também atendimento para Altamira. Nesta região também disponibilizamos aeromédico para usarmos a oferta de leito do Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba. Estamos ampliando o número de leitos em Marabá, em Redenção, em Castanhal. Na região metropolitana, estamos também ampliando, tanto em Ananindeua quanto em Belém, para garantir a oferta destes leitos. E, particularmente em relação ao hospital de campanha, neste momento, o Hospital do Hangar está contratualizado para a sua lotação máxima de 420 leitos. Portanto, em sendo necessário usar os 420 leitos do hangar, estes leitos estão contratualizados à disposição para garantir a oferta de atendimento. Repórter Danilo Alves, TV Record. Boa noite a todos, boa noite, governador. Governador, na verdade, eu queria saber, na verdade, em relação à circulação de pessoas, se nesses últimos 7 dias houve algum saldo, principalmente de multas, se alguém foi multado, se algum estabelecimento foi realmente multado, porque o valor da multa,
bastante significativa. E nos próximos 7 dias, sobre a comprovação do horário de restrição das pessoas, das 9 até as 5 horas da manhã, muitas dúvidas surgiram durante a semana de pessoas que estavam em certas situações e não poderiam comprovar naquele exato momento que estavam em deslocamento ou em outro tipo de situação. Se isso durante essa semana houve e se vai haver alguma estratégia, manutenção do governo para resolver isso? Nós tivemos, ao longo desta semana, 62 registros de infração que foram realizados pelos órgãos de segurança do Estado. Nós estaremos ampliando a fiscalização e, particularmente, nós compreendemos de que existem alguns focos que requer uma atenção maior dos órgãos de segurança. Primeiro, transporte coletivo. Inclusive, logo em seguida a esta coletiva, junto com os prefeitos da região metropolitana, nós teremos uma reunião com o Sindicato do Transporte Coletivo da região metropolitana para que seja garantido a ampliação da oferta de ônibus e, consequentemente, a diminuição da concentração de pessoas nos transportes coletivos. Este é um ponto muito sensível e que todos nós estamos atentos e agiremos com as ações dos órgãos de fiscalização para fazer cumprir esta obrigatoriedade. E um segundo ponto são supermercados, em que também se verifica a concentração de pessoas além do que está pré-estabelecido no decreto, de ocupação de 50%, de apenas um membro de cada família estar autorizado por vez a estar adentrando ao estabelecimento. É fundamental que cada um possa, neste momento, dar a sua contribuição. Nós não temos aqui nenhum prazer de fechar um estabelecimento, de prejudicar uma atividade. Agora nós temos que ter a compreensão do risco que nós estamos vivendo. Não tem um cidadão nesse estado que esteja nos acompanhando ou em qualquer um dos 144 municípios que não conheça alguém que perdeu a vida, que perdeu a luta para o Covid. Não existe nesse estado. Não existe ninguém que não conheça alguém que ainda está sofrendo com a Covid. Nós estamos perto de vencê-la. Mas nós precisamos de mais esse esforço. E por isso nós estamos tomando essas medidas. Não são medidas fáceis. Não pensem que aqui, por trás dessa máscara, nós estamos felizes, sorridentes por vir aqui anunciar que, por exemplo, um profissional de uma academia, a partir de amanhã não vai poder estar trabalhando. Não pensem que é fácil, não. Saibam que é profundamente doloroso, profundamente difícil. Só que a nossa decisão ela está em duas hipóteses. Ou a gente age com responsabilidade para poder evitar que as pessoas fiquem doentes, ou lamentavelmente nós corremos o risco, se essas medidas não forem efetivadas, nós corremos o risco de poder daqui a uma semana estar tendo que vir aqui para dizer que o sistema não foi capaz de atender a todos, que nós temos irmãos nossos que estão morrendo em fila por um respirador, por um leito de UTI, e que depois de ter gente em fila, nós vamos ter que aplicar uma medida drástica de fechar tudo. Por isso que nós estamos nos antecipando. E a maior demonstração de que as medidas que nós estamos tomando, elas têm dado certo, é que enquanto 23 estados do Brasil e mais o Distrito Federal estão com fila, distribuindo paciente para outros estados, aqui nós estamos garantindo atendimento.
Agora, isso nos deixa confortável, porque eu estou com menos de 80% de ocupação de leito de UTI. Eu posso achar que eu posso relaxar, voltar para a vida normal e apostar numa hipótese. Não, eu estou tratando de vida. E por isso que a gente vem aqui muito sofrido, com muita dor de ter que dizer, mas a gente tem que enfrentar isso. Paciência. Enquanto não tiver todo mundo imunizado, enquanto esse vírus, que se demonstra inclusive muito mais agressivo no contágio, a gente tem que garantir que todo mundo tenha o direito, pelo menos, a lutar pela vida. A gente tem que garantir isso. E na hora que a gente não dá um leito para uma pessoa, a gente cerceou essa pessoa de lutar pela vida. Isso a gente não pode deixar que aconteça. TV RBA, jornalista Wellington Júnior. Governador, boa noite a todos. A minha pergunta é sobre os concursos públicos, como por exemplo o da PM. A gente queria saber, esses concursos, eles vão ser mantidos ou deve haver uma avaliação? Nós estamos fazendo as avaliações, mas nós partimos do princípio de que, da mesma forma que as escolas particulares têm protocolos que estão sendo cumpridos, o concurso público também tem protocolos que estão sendo cumpridos. Em todas as salas, cada cidadão que participa de um concurso público tem aferimento de temperatura para cada cidadão, é obrigatório o uso de máscara, é feita a higienização com álcool de todos os membros e, além disto, o espaçamento em todas as salas só tem 50% de utilização. Então, se as aulas particulares que têm protocolo, elas estão continuando, os concursos públicos, da mesma forma, cumprindo com os protocolos, deverão continuar. Jornalista Abner Luiz, Rádio Liberal. Boa noite ao governador, aos prefeitos e todos reunidos aqui. Governador, como é que o senhor interpretou o Ministério Público solicitar o fechamento de todas as atividades no Estado, que foi respondido ao Ministério Público, em que pé está? Me perdoe o abuso, mas eu gostaria também de perguntar ao prefeito de Belém, qual a avaliação dele, já que ele ontem declarou nas redes sociais que ele só dorme quando ele pega o último boletim dos vacinados e como se deu a situação na capital. Nós chegamos à casa dos 70 anos, eu sei que ainda vai ser distribuída mais uma vez a vacina, como o governador acabou de falar. O senhor vive a expectativa, prefeito, de na próxima semana a gente baixar aí de 65 para 70 ou de 60 anos para 70 anos de idade? Obrigado, boa noite. Bem, a primeira pergunta... Primeiro, dizer do respeito ao Ministério Público. Uma instituição extremamente importante que tem colaborado muito conosco nas tomadas de decisão, nas discussões a respeito das ações que nós estamos fazendo. O que eu disse há pouco é que nós estamos tomando medidas com ampliação das restrições e garantindo a oferta de leitos para evitar termos que tomar a medida mais drástica possível, que seria o lockdown. Nós devemos compreender que este passo, ele deve dar-se passo a passo, avaliando dia a dia o comportamento epidemiológico, o comportamento do quadro de infecção e o quadro do sistema de saúde. Nós não descartamos a possibilidade de, eventualmente, avançar para um lockdown. Mas nós temos que compreender que, se nesse momento o sistema de saúde do Estado continua garantindo atendimento e oferta para quem precisa, se nós estamos tomando medidas restritivas para diminuir a exposição, em uma semana destas medidas,
nós estamos aqui para dizer que o sistema aguentou. Que não foi preciso fazer um lockdown há uma semana atrás e que nós continuamos com, neste momento, um percentual de ocupação de leito que nos dá uma reserva importante. Nesse momento nós estamos com 76,5% de ocupação de leito e, portanto, nós temos condição de continuar administrando a oferta de leito com as atividades da economia do Estado, a vida das pessoas. Sim, com medidas restritivas. E por isso o nosso apelo, que as pessoas compreendam a necessidade de efetivamente respeitar estas medidas restritivas. Elas são necessárias para evitar que nós tenhamos que tomar uma medida drástica, que será, eventualmente, um lockdown. Mas nós estamos dialogando com o Ministério Público, continuaremos a dialogar, mostrando os investimentos que estão sendo feitos, a ampliação de leitos que estão sendo feitas, e com este diálogo franco, desejando sempre que o Ministério Público continue sendo um parceiro nas decisões e nas ações em todo o Estado, seja do governo, sejam das prefeituras. Prefeito. Alô. Eu falo com muita tranquilidade porque fui constituinte estadual e tenho nessas mãos aqui uma responsabilidade enorme em adequar a Constituição do Estado, a Constituição Federal, e dando poder ao Ministério Público, inclusive para além do que a própria Constituição Federal estabeleceu diretamente. Mas dentro das suas possibilidades, agregamos conquistas institucionais, como também participei de atos em todo o país contra uma medida provisória que tentava, uma PEC que tentava tirar o poder do Ministério Público de fazer investigações, e a gente sabe o quanto isso representaria em termos de negatividades para a democracia, para o controle que a instituição faz das ações gerais do poder público e a atenção ao cumprimento da Constituição e o zelo pelos direitos dos cidadãos. Então, é esse respeito ao Ministério Público que nós vamos ter sempre. Há um diálogo permanente da nossa equipe. Eu mesmo já recebi, já em início de mandato, 2 vezes, presencialmente em reunião online, debatendo todas as necessidades para o combate à Covid, né? Mas a nossa avaliação baseada no saber técnico, no acompanhamento técnico-científico preciso, nos dá segurança, também por conta da vontade política de combater a doença, de curar os doentes, investindo em novos leitos. Nós achamos que parar a economia, porque lockdown é parar totalmente, é isso que nós queremos mesmo? Então, resguardamos a autonomia do Poder Executivo e a competência do Executivo de decidir e de divergir do Ministério Público quando for necessário. Como no período do Carnaval, por exemplo, nós determinamos que tanto o Estado quanto os municípios não daríamos férias no Carnaval. Isso, claro, representa um desgaste. O Ministério Público, usando da sua autonomia, liberou seus funcionários. Então, só para deixar claro que não há conflito institucional, apenas estamos fazendo a coisa de forma muito séria, sem abrir mão do respeito que o Ministério Público merece de toda a sociedade, de nós que somos autoridades e juramos o cumprimento da Constituição. Quanto à vacinação, o governador deu uma informação no início. Amanhã ele terá confirmado o número de vacinas, talvez hoje ainda, né? Inclusive o número que chegará, de vacinas que chegarão na terça-feira da outra semana, possivelmente. A depender do número, nós avançaremos na região metropolitana. Hoje, todos os municípios alcançaram 70 anos ou mais. Isso é uma vitória em termos de Brasil. Podemos avançar até os 60 anos, eu gostaria que eu estou com 63 já. Mas essa faixa, se entre 70 e 80 nós tínhamos
62 mil, arredondando, entre 60 anos e 70 incompleto, nós temos quase 200 mil. E na medida que a população tem menos idade, o número é maior. Então, te digo assim, é impossível a gente talvez fazer em uma semana todos os 10 anos, de 60 aos 70 anos incompleto. Mas é possível, talvez, amanhã nós teremos certeza, vacinar pelo menos 69 anos e 68. Já será uma grande conquista. O ideal era ter mais vacina, mas aí vocês acompanharam, o ministro Pazuello anunciou 46 milhões, depois 30 e tantos milhões, e ontem uma terceira queda no número de vacinas para o mês de março, que alcançou 27 milhões. Portanto, assim, quase 20 milhões de vacinas a menos. E é claro que ao distribuir para os estados, todos receberão menos, não é? Então, infelizmente, essa é uma notícia que a gente tem que dar, né? E que interfere na nossa capacidade. Então, nós temos que agir para cuidar de quem adoeceu, garantir as condições técnicas para atender bem e salvar vidas. Temos que fazer um decreto como este, contra a nossa vontade, mas porque é necessário, para evitar que as pessoas adoeçam. Mas tem um terceiro elemento, vacinação, que só podemos fazer se elas chegarem. E, infelizmente, estamos tendo esses problemas, que não quero dizer que haja culpa necessariamente. Às vezes há problemas mesmo dos laboratórios não conseguirem entregar, mas a verdade é essa. Obrigado. Só aproveitando para responder sobre vacina, nós estamos aguardando a quantidade que deverá ser divulgada ainda hoje. Existe a sinalização que deve variar entre 60 e 80 mil doses desta nova carga que chega amanhã. Ainda hoje nós teremos a confirmação deste quantitativo. E o critério, a partir do número, é que será construído para que nós possamos avançar. Lembrando que o último lote da terça-feira passada, nós priorizamos a região metropolitana 1, que são exatamente estes municípios que estão aqui. Outras cidades não tiveram esta reposição de dose. E, consequentemente, nós temos nesta região o público de 70 anos para mais já imunizado, mas nós temos outras regiões do estado que a vacinação só chegou até 75 anos. Então, nós não podemos fazer uma distinção entre paraenses por região. A nossa decisão foi balizada por uma estratégia científica. Se esta região é a que tem a maior incidência de contágio, se o público com mais de 60 anos é o público mais suscetível ao agravamento. Então, nós focamos aqui, como nós tínhamos feito há um mês atrás, quando nós priorizamos o Baixo Amazonas e o Marajó. Então, nós vamos analisar, mas também já quero aqui tornar público. Nós temos o acompanhamento da relação do Ministério da Saúde, daquilo que nós entregamos de vacina e aquilo que foi lançado no sistema do Ministério da Saúde. Os municípios que não zeraram, de acordo com o relatório do Ministério da Saúde, o estoque que foi enviado por nós nas outras remessas, não irão receber nova vacina. Isso é necessário para que nós não corramos o risco de ter vacina parada enquanto tem gente precisando ser vacinado. E aí, se o município disser, mas eu já acabei, mas não lancei no sistema, não acabou o ciclo de responsabilidade. Tem que vacinar e tem que jogar no sistema, até para que a realidade da vacinação no Estado possa ser reportada no placar que diariamente é colocado dos veículos, do consórcio de veículos de imprensa, que vocês veem lá, o Estado do Pará, lamentavelmente, como o Estado que menos vacinou. E nós estamos como o que menos vacinou por 3 razões. Primeiro, fomos o Estado que menos recebeu vacina entre todos os estados da Federação.
Segundo, muitos municípios vacinaram e não lançaram no sistema. E o que vale é o que está lançado no sistema, não é o que aconteceu na vida real. E terceiro, nós temos particularmente o município de Jacareacanga, em que cerca de 16 mil vacinas que foram aplicadas ou que foram distribuídas há um mês atrás pelo Distrito de Saúde da Secretaria Especializada em Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde, e até hoje não está lançado no sistema. Então nós não sabemos, por exemplo, se essas 16 mil vacinas foram aplicadas ou se não foram, mas não estão jogadas lá no sistema. Então você tem 16 mil vacinas para índios, que há um mês atrás, já que a comunidade indígena foi no primeiro lote, na primeira rodada de vacina, e que até hoje não está no sistema. E 22 mil doses já da segunda dose, que também não foram jogadas no sistema. Então essas três razões acabam puxando a realidade de cobertura vacinal no nosso estado. TV Liberal, jornalista Daniele Dias. Olá, boa noite a todos. A minha dúvida é sobre o Parazão. Vai ter interrupção? Vai ter alguma mudança no calendário por conta do novo decreto? Daniela, obrigado pela sua pergunta. Da mesma forma, da semana passada, nós continuaremos com as atividades do Campeonato Paraense, mediante o cumprimento dos protocolos que estão estabelecidos pela Federação Paraense e validado pela Secretaria de Saúde do Estado, pelas secretarias municipais de onde ocorrem os jogos, com a proibição de público. Jornalista Jimmy Knight, Rádio Marajoara e Rádio Pará Online. Boa noite a todos e todas. Governador, toda a estratégia montada até o momento, sempre há uma nova coletiva para que haja uma mudança. E nós, todos aqui, imprensa, 5 horas da manhã, vemos aglomeração nas feiras, tumulto dentro dos ônibus, porque os motoristas tentam fazer valer a quantidade de pessoas dentro do ônibus, mas não tem, porque todas as pessoas têm que trabalhar, têm que vir buscar o pão nosso de cada dia e fazer os seus procedimentos clínicos, médicos e por aí por diante. Eu acredito que uma fiscalização poderia ajudar bastante. Uma união de forças. Essa minha pergunta para o senhor, ela é recorrente, porque na última coletiva eu fiz a mesma pergunta e quando foi 5 horas da manhã que eu saio para trabalhar, para fazer um levantamento, como é que estão as coisas, ônibus completamente lotados, vans, feiras, supermercados, e com toda certeza será uma das perguntas que todos farão daqui a pouquinho para cada um dos prefeitos presentes aqui. A minha pergunta é: há uma estratégia para que nós possamos ter uma fiscalização correta, incisiva, forte, para a não aglomeração? Porque eu acredito, essa informação pode ser dada até pela universidade aqui, que a maior contágio, a maior contaminação é na aglomeração, onde as pessoas se aproximam. Há um projeto, há um plano, há uma estratégia montada junto com todas as nossas forças para que se possa cobrar da população, das pessoas que estão trabalhando, das lojas e todas as pessoas, para que evite a aglomeração, mas com uma fiscalização, senão de nada vai adiantar, infelizmente. Jimmy, obrigado pela tua pergunta. Primeiro, o mais importante de tudo é que cada um possa se proteger. A conscientização. Cada um deve ter a conscientização de que essas medidas elas são necessárias para salvar a vida da população. Para salvar a vida da pessoa, para salvar a vida do familiar.
Tem muita gente que acha que, porque tem uma faixa de idade menor, porque não tem comorbidade, acaba não estando exposto ao vírus. E o que nós temos percebido com o incremento nesta segunda onda é de que a faixa etária, inclusive, ela tem sido mais ampla. Portanto, todas as medidas que nós estamos tomando, elas têm um cunho educativo, de orientação, fazendo apelo, pedindo que as pessoas possam nos ajudar, é exatamente porque não será eficaz e não será efetivo nenhum decreto se não houver o convencimento de cada cidadã, de cada cidadão, de que nós não temos uma outra opção. Até porque, quando eu digo que eu tenho oferta de leito, ninguém quer ir para um leito. Sem dúvida. Então, para evitar a enfermidade, você tem que se preservar. E aí, é claro, nós temos que ser justos. Uma coisa é alguém que aglomera numa festa, porque aí é um ato de decisão e de escolha de ir a uma festa. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Outra coisa é um cidadão que precisa ir trabalhar e ele só tem a opção de entrar num coletivo para poder chegar no seu ganha-pão. Ele não tem outra alternativa, ele não tem outra opção. E aí não é escolha, é certa necessidade. Por essa razão, depois de nós termos colocado durante essa semana toda o efetivo da Polícia Militar, as guardas municipais, os agentes que de alguma forma dialogam com o sistema de fiscalização, é que nós estamos chamando os detentores de empresas de concessão de empresas de ônibus para dialogar, porque não é possível continuar com uma escassez de oferta de veículos que obrigam as pessoas a se amontoarem para poder chegar ao seu destino final. Por essa razão, nós estaremos com uma agenda, hoje ainda, para dialogar com as empresas e, com a anuência das prefeituras, que são os concessionários, aqueles que não cumprirem, efetivamente, nós seremos obrigados a medidas coercitivas, a medidas duras com os prestadores de serviço. Com relação às outras atividades, nós continuaremos fazendo as fiscalizações, mas volto a dizer, nós só temos uma grande arma, o convencimento de que cada um possa compreender o momento grave que nós estamos vivendo. Última pergunta, jornalista Abner. Última pergunta, jornalista Kedney Galvão, Notícias do Pará. Boa noite, governador. Boa noite a todos. Governador, em março de 2020, quando a proliferação, quando a contaminação pelo coronavírus estava realmente avançando em todo o estado do Pará, o governo também adotou medidas restritivas, inclusive com lockdown. E para minimizar esse impacto na vida das pessoas, o governo decidiu suspender por um período de 3 meses o corte de energia elétrica. Nesse atual cenário, com tantas restrições impostas à população, o governo pensa novamente em fazer esse tipo de suspensão, de corte de energia? E aproveito também para perguntar para o prefeito Edmilson sobre a questão do uso de máscaras em Belém, principalmente ali no centro comercial de Belém, prefeito. Nós estivemos lá durante 2 dias e é incrível como as pessoas elas andam nas ruas sem máscara, com a máscara embaixo do nariz ou com a máscara embaixo do queixo. E a gente também não presenciou ali, não viu nenhum agente público, nenhum guarda municipal fiscalizando. Como é que está sendo essa fiscalização nas ruas ali do centro comercial de Belém? Obrigado. Respondendo à primeira questão, diferente de agora, nós instituímos o lockdown.
naquele momento. Caso seja este o caminho, nós adotaremos a mesma medida que foi adotada anteriormente. Como neste momento nós continuamos com as atividades, na sua maioria, em funcionamento, nós estamos ainda sem aplicar esta nova norma. É importante até, nós não estamos só restringindo atividades, nós estamos estabelecendo, inclusive, início e fim de jornadas por áreas da economia, para viabilizar exatamente que não haja aglomeração nos ônibus. Então, que vocês perceberam, o poder público, além de estar fazendo o trabalho online com os funcionários que podem prestar serviço em casa, está também, na medida do possível, balanceando a presença, dia sim, dia não, daquilo que não for fundamental, e está estabelecendo de 9 a 15 horas a jornada para os servidores públicos, para não concorrer com o operário da construção, tem que chegar entre 6 e 7, ele chega mais cedo para comer, que é parte do acordo coletivo, né? O café da manhã, né? Os shoppings, às 11 até às 19, para não coincidir com o comércio em geral, as lojas de departamento, que vão até 18, por exemplo. Então, tudo isso é para ajudar, não é? Agora, é claro, tem que ter a consciência de cada um, inclusive dos trabalhadores, que realmente não tem opção para ir para casa, né? Ou é correndo o risco de bicicleta, ou é no ônibus, no transporte coletivo. Aí a conversa com os empresários é importante. É bom que se diga, pessoal, toda empresa, ela depende da lucratividade, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista. É claro que quando foi necessário o lockdown, ele foi tomado porque foi necessário. É óbvio que durante a pandemia houve uma redução, com a redução das atividades, uma redução também do público, usuário do transporte coletivo, né? Isso, claro, traz perdas financeiras para empresas que já estavam, de algum modo, com dificuldades, as dificuldades aumentaram. E aí há uma tentativa, mesmo que na reunião passada, antes do Carnaval, tivemos essa conversa e eles foram muito solidários à nossa decisão, mas na prática não foram tão solidários, porque faltavam ônibus, aí tanto faz alguém esperar mais, quanto aumenta, digamos, a presença de usuários naquele veículo, né? Então, é um desafio permanente. Agora, pessoal, nós temos mais de 2.000 ônibus, só Belém, 1.000 e quase 2.000 só em Belém, né? Bem mais na região metropolitana. Se puder toda a guarda municipal, um por ônibus, nós não vamos conseguir fiscalizar. Então, ou há consciência, ajuda de empresários, dos cidadãos, ou será muito difícil a gente fiscalizar ônibus por ônibus, porque, veja bem, você tem 2.000 ônibus que fazem 5 vezes, muitas vezes, o seu itinerário, 6 vezes, a depender do itinerário ser mais curto ou mais longo. Então, como é que nós vamos multiplicando 2.000 por 5 ou por 6, ter condição de fiscalizar todos os roteiros, todos? Então, é muito difícil, é impossível. A consciência é fundamental, né? Mas nós decidimos também que as forças municipais, como a guarda, os agentes de trânsito, a organização social que era chamada de ordem social, e as polícias vão estar agindo. Foram mais de 60 ocorrências, com multas, inclusive, né? Agora é difícil, às vezes o pobre não pode trocar a máscara, né? Imagina, mas nós temos que agir, né? Enfim, não tem uma solução fácil para o problema, né? Encerramos a coletiva e agradecemos a participação de todos os presentes. Eu queria agradecer a todos, agradecer aos prefeitos, ao secretário Rômulo, professor Marcel, e a todos que nos acompanharam pelas redes sociais. Muito obrigado.